E se eu te dissesse que talvez você não esteja realmente ouvindo isso agora? Que essa voz calma e arrastada pode ser apenas um eco dentro da sua própria mente e que, tecnicamente, eu nem existo? Pois é, já começamos bem. Porque a questão da consciência é justamente essa: perceber que você percebe. E, convenhamos, não há nada mais entediante e ao mesmo tempo mais perturbador do que perceber que está percebendo que está percebendo. É tipo aquele momento em que você fica consciente de como está piscando os olhos. A partir daí, cada piscada vira um acontecimento histórico, digno de ser registrado em pedra. Você nunca mais pisca do mesmo jeito. Bem-vindo ao universo da autoconsciência, o lugar onde até o ato de respirar se transforma num exercício filosófico. Agora, eu sei. Isso parece uma introdução dramática para um tema que, na prática, só existe porque seu cérebro decidiu inventar. Mas calma, a gente já chega lá. Antes, deixa eu te avisar. Se você ainda não dormiu, talvez queira se inscrever no canal, comentar qualquer coisa filosófica como "eu penso, logo existo" e curtir esse vídeo. Ou não. A vida é feita de escolhas. E, ironicamente, até a escolha de ignorar isso já é uma prova da sua consciência. O problema é que falar de consciência sempre cai nesse terreno meio escorregadio. É como tentar segurar gelatina com uma mão só. Você acha que entendeu, mas ela escapa pelos dedos. A ciência tenta definir, a filosofia tenta aprofundar. E no final, a gente continua aqui, sentindo que existe, sem a menor ideia do que isso realmente significa. É como quando você abre a prova de física, lê a primeira questão e pensa: ok, eu sei que isso existe, mas não faço ideia de como lidar com isso. Vamos imaginar a cena de forma bem acadêmica. Uma sala de aula, aquelas carteiras desconfortáveis, um professor com um olhar cansado. Sim, esse seria eu. E um quadro cheio de rabiscos que deveriam ser equações, mas mais parecem desenhos de criança talentosa. E a primeira frase da aula seria: hoje vamos discutir por que vocês existem e percebem que existem. Imagina a empolgação dos alunos. Alguns fingem anotar, outros dormem abertamente, e um ou dois levantam a mão para perguntar se isso vai cair na prova. A resposta? Não. Mas ainda assim vamos falar disso por 2 horas. Porque é isso que a consciência faz. Ela transforma o óbvio em um enigma. É óbvio que você está acordado, ouvindo essa voz, talvez deitado, talvez mexendo no celular, talvez já arrependido de ter dado play nesse vídeo. Mas ao mesmo tempo, esse simples fato de saber que está ouvindo já é um mistério científico. Seu cachorro pode estar dormindo ali do lado, sonhando que persegue um pombo, mas será que ele tem a menor ideia de que está sonhando? Ou será que só vive a experiência sem se perguntar nada? E aí surge aquela dúvida incômoda. Será que a vida seria mais simples se fôssemos menos conscientes? Tipo, viver como uma barata, correr, comer restos de comida, fugir da chinela e não perder tempo pensando sobre o sentido da própria existência. Talvez seja mais eficiente, mas certamente rende menos visualizações no YouTube. É curioso como a consciência sempre traz esse peso existencial. Pense em algo simples, como beber um copo de água. O ato em si é automático. Pegar, levar à boca, engolir. Mas o momento em que você pensa, estou bebendo água, é quando a experiência se torna consciente. E aí você pode começar a complicar. De onde veio essa água? O que é sentir sede? Será que minha sede é igual à sede do meu vizinho? Parabéns! Você conseguiu transformar hidratação em filosofia barata. Claro que a ciência tenta colocar ordem nesse caos. Pesquisadores descrevem a consciência como um estado de percepção subjetiva, algo que emerge da atividade do cérebro. Parece bonito, quase convincente. Mas, se você perguntar para 3 cientistas diferentes o que exatamente é consciência, provavelmente vai receber 5 respostas diferentes. Um vai falar em processos neurais, outro em integração de informações, outro em qualia, que é uma palavra chique para designar experiências subjetivas, como ver o vermelho ou sentir dor. É um palavrão acadêmico que serve basicamente para dizer: não sabemos explicar, mas parece importante. O mais engraçado é que quanto mais tentam explicar,
mais confuso fica. É como aqueles trabalhos em grupo na escola. Cada um escreve um parágrafo com uma ideia diferente, e no final, o texto não faz o menor sentido. Mas ainda assim, o professor dá uma nota razoável só pela tentativa. A consciência é exatamente isso. Um trabalho mal organizado, feito pelo cérebro, que de alguma forma funciona. E o paradoxo é que você nunca pode escapar dela. Você pode esquecer onde deixou as chaves, pode não lembrar o que almoçou ontem, pode até jurar que não ouviu metade dessa explicação. Mas a consciência continua lá, silenciosa, te lembrando que você está aqui. É tipo aquele colega chato que nunca falta às aulas. Você já desistiu de conversar, mas ele sempre aparece. Agora, se a gente parar para pensar, e eu sei que você não pediu para pensar tanto assim, a consciência é a única coisa que você não consegue duvidar de verdade. Você pode duvidar do mundo, pode duvidar das outras pessoas, pode duvidar até se esse vídeo é real ou se você inventou na sua cabeça. Mas o simples ato de duvidar já prova que você está consciente. É quase irritante. É como aquele professor que corrige sua prova com um sorriso sarcástico. Você errou tudo, mas ao menos percebeu que errou. Ponto para você. E aqui está a ironia maior. A consciência é provavelmente a coisa mais íntima e fundamental que temos, mas continua sendo a mais difícil de explicar. Você pode desmontar um carro, entender cada peça e remontá-lo, mas tente fazer o mesmo com o cérebro. Abra, veja os neurônios, entenda as conexões, e ainda assim não vai encontrar a consciência ali dentro. É como procurar a palavra sentido da vida nas entrelinhas de um dicionário. Boa sorte. Talvez por isso tanta gente prefira não pensar nisso. Afinal, é mais confortável acreditar que estamos aqui, funcionando, sem precisar resolver o enigma. Mas eu sei, e você sabe, que o ser humano adora complicar. Se existe uma pergunta impossível de responder, alguém vai insistir em dedicar a vida inteira a ela. E claro, escrever introduções longas e entediantes sobre o assunto. Mas calma, a gente não vai resolver nada hoje, nem amanhã, nem daqui a alguns séculos, provavelmente. O máximo que podemos fazer é andar em círculos intelectuais, como uma formiga presa dentro de um copo, acreditando que está explorando um universo. E talvez seja exatamente isso que a consciência é. Um truque evolutivo que nos faz acreditar que somos especiais, quando na prática só estamos tentando não tropeçar nos próprios pensamentos. E, já que você chegou até aqui, parabéns! Você não só está consciente, como também consciente de que desperdiçou alguns minutos ouvindo essa enrolação. E ainda assim, talvez queira ouvir mais. Porque a consciência tem esse efeito. Ela abre uma porta que não fecha. Você não pode desaprender a se perceber. É um caminho sem volta. E é por isso que, apesar de todo esse papo circular, a gente continua. Porque talvez, só talvez, a próxima parte traga uma explicação um pouco mais clara. Ou só mais confusão mesmo. Mas enfim, se prepare, porque a aula está só começando. Então, o que é consciência, afinal? Parece uma pergunta simples, quase infantil, como aquelas que uma criança de 5 anos solta do nada no meio do jantar. Mamãe, o que é o tempo? A diferença é que aqui não temos uma mãe paciente para inventar uma resposta qualquer. Temos só a ciência, a filosofia, e essa minha voz monótona que insiste em te acompanhar. O curioso é que quanto mais gente tenta responder, mais confuso fica. É como se cada pensador tivesse escrito uma definição em um bilhete secreto, e todos fossem jogados numa caixa. O resultado é um emaranhado de frases bonitas, mas que não se encaixam em nada. Do ponto de vista mais básico, alguns diriam que consciência é simplesmente estar acordado e responsivo. Nesse sentido, você teria a mesma consciência que um alarme de micro-ondas. Ele desperta, faz barulho, reage quando alguém aperta um botão. Só que aí, percebemos que isso é raso demais. Afinal, o micro-ondas não fica pensando: "Ah, lá vou eu esquentar macarrão requentado de novo." Ele apenas funciona. Então, talvez consciência não seja só reagir, mas sim perceber que está reagindo.
É a diferença entre um cachorro que late porque ouviu um barulho e você que, além de ouvir o barulho, pensa: isso é o vizinho mexendo na lixeira às 3 da manhã. A consciência é como a legenda oculta da vida. Não basta a cena acontecer. Você ainda precisa narrá-la internamente, com comentários que ninguém pediu. Claro que os filósofos antigos já estavam quebrando a cabeça com isso há séculos. E aqui está a ironia. Depois de tanto tempo, ainda não temos uma definição universal. É como aquele trabalho em grupo da 7ª série, onde cada integrante escreve um parágrafo sobre um tema, e quando você junta tudo, percebe que parecem textos de matérias diferentes. Um fala sobre biologia, outro sobre história, um terceiro copia da Wikipédia, e no fim, o professor olha, suspira e dá uma nota mediana só pela tentativa. A ciência faz algo parecido. Ainda não entende completamente, mas vai entregando definições provisórias para não ficar mal na foto. Uma definição comum é a de que consciência é a experiência subjetiva de estar no mundo. Parece profundo, mas, traduzindo, significa que você sente algo internamente que é só seu. Quando você vê a cor vermelha, por exemplo, ninguém além de você sente exatamente o mesmo vermelho que você. Esse detalhe subjetivo é chamado de qualia, nome chique que dá a impressão de que estamos entendendo alguma coisa. Mas na prática, é só uma forma rebuscada de dizer: eu sinto, você sente e cada um sente diferente. É como aquelas discussões eternas sobre se o vestido é azul e preto ou branco e dourado. No fim, cada um tem sua própria experiência e briga na internet como se isso fosse mudar alguma coisa. Já outros preferem definir consciência como um processo de integração de informações. Imagine seu cérebro como um grupo de WhatsApp, onde milhares de neurônios mandam mensagens ao mesmo tempo. A consciência seria a forma como esse grupo organiza as conversas, filtra o spam e cria uma linha coerente de raciocínio. O problema é que, como todo grupo de WhatsApp, às vezes o resultado é confuso, cheio de mensagens contraditórias e figurinhas fora de contexto. O que você chama de pensamento racional pode ser, na verdade, apenas uma discussão caótica de células tentando entrar em acordo. E há ainda aqueles que dizem que consciência é simplesmente uma ilusão, um truque evolutivo para que você pense que é alguém, quando na verdade é apenas um amontoado de processos automáticos. É como a interface de um computador. Você arrasta pastas bonitinhas na tela, mas na verdade, por trás, só existem números binários rodando. Talvez a consciência seja isso, a pasta colorida que o cérebro inventou para que você não precise lidar com os uns e zeros do funcionamento neural. Prático, sim. Reconfortante, talvez. Mas frustrante para quem quer entender a essência da coisa. O mais engraçado é como essa confusão se reflete no dia a dia. Pense em algo banal, como atravessar a rua. Há o processo automático. Seus olhos captam o carro, seus músculos reagem, você corre. Mas também há o processo consciente. Olha só, quase fui atropelado. Essa segunda parte, essa narração inútil, é a consciência. Ela não necessariamente te salva, mas faz questão de registrar o evento para a posteridade. E às vezes até atrapalha. Quantas vezes você já tropeçou porque ficou pensando demais em não tropeçar? Pois é, a consciência adora criar ironias. Aliás, vale lembrar que estar consciente não significa estar sempre racional. Quem já passou pela experiência de uma prova de matemática sabe disso. Você pode estar plenamente consciente, ansioso, suando, lembrando até da cor da caneta do colega, mas incapaz de resolver uma simples equação do segundo grau. Isso mostra que consciência não é sinônimo de inteligência. É apenas a luz acesa no quarto. Não garante que você saiba arrumar a bagunça lá dentro. Para complicar mais, os estados de consciência variam. Há a vigília, o sono, os sonhos, os devaneios. E todos eles fazem parte dessa experiência contínua de estar vivo. Quando você sonha, por exemplo, você está em uma espécie de cinema interno. As imagens surgem sem sua permissão, e ainda assim parecem reais. É como assistir a um filme ruim que você mesmo escreveu, dirigiu e protagonizou, e só percebe a bizarrice quando acorda.
A consciência, nesse caso, parece brincar com você, mostrando que pode assumir formas estranhas e enganosas. E se tentarmos ser mais objetivos, podemos até medir certos aspectos da consciência com máquinas. Eletroencefalogramas, ressonâncias, monitoramentos diversos. Todos mostram padrões elétricos no cérebro que se correlacionam com estados conscientes. Mas note, correlacionam, não explicam. É como ver a luz acender quando você liga o interruptor. Sim, há uma relação, mas ninguém fica satisfeito só com isso. A gente quer saber o que acontece dentro dos fios e por que aquela luz existe em primeiro lugar. Então, depois dessa volta inteira, a pergunta inicial permanece. Afinal, o que é consciência? É percepção subjetiva? É integração de informações? É um truque ilusório? Ou é apenas a sensação incômoda de estar preso numa aula interminável que não leva a lugar nenhum? Talvez seja tudo isso junto, talvez nada. O que sabemos é que qualquer definição sempre deixa algo de fora. E esse algo de fora é justamente o que torna o assunto irresistível ou insuportável, dependendo do ponto de vista. E se hoje parece difícil responder, imagine para nossos ancestrais aqueles primeiros organismos com cérebros minúsculos tentando reagir ao ambiente. Será que eles tinham alguma fagulha de percepção? Ou só funcionavam no piloto automático, sem saber que existiam? Esse salto evolutivo é uma das maiores questões da biologia e, ironicamente, talvez tenha começado com algo tão simples quanto um peixe sentindo que estava vivo. Mas isso é um problema para a próxima parte. Imagina a cena. Um peixe, há centenas de milhões de anos, nadando tranquilamente em algum oceano primordial, cercado de coisas viscosas, sem ideia nenhuma de que um dia a sua linhagem daria origem a seres humanos estressados, pagando boletos e discutindo consciência em vídeos do YouTube. Esse peixe não tinha filosofia, não tinha prova de biologia, não tinha nem sequer uma mesa escolar desconfortável para se apoiar. Mas, de algum modo, talvez ele tenha sido o primeiro a sentir algo. Não um poema interior sobre o sentido da vida, claro, mas uma vaga percepção, fome, perigo, movimento. E aí começa a história da consciência. Ou pelo menos a versão paleontológica e lenta que vou te contar agora, porque não há pressa. A evolução, como boa professora distraída, não explica nada de forma clara. Ela não entrega apostila organizada, nem cronograma de provas. A evolução vai fazendo experimentos meio aleatórios, como se fosse um trabalho em grupo em que ninguém combina nada, mas no final, por pura sorte, sai um resultado que dá para entregar. Assim nasceram os sistemas nervosos. Primeiro, estruturas simples, feitas para reagir ao ambiente. Depois, neurônios conectados em redes. Até que, em algum momento, surgiu algo que podemos chamar de protopercepção, a habilidade de não apenas reagir, mas registrar a experiência. E aqui entra o detalhe curioso. Consciência não surgiu como um luxo filosófico, mas como um truque de sobrevivência. Imagine estar num mar cheio de predadores. Se você só reage mecanicamente, pode escapar algumas vezes, mas se, de alguma forma, você percebe a ameaça antes dela acontecer, se consegue associar um som ou uma sombra a um perigo, sua chance de sobreviver aumenta. A consciência, nesse contexto, é como um boletim escolar. Não serve exatamente para nada prático, mas ajuda a organizar o caos e a dar notas ao que acontece. Os primeiros organismos com cérebros rudimentares provavelmente não tinham a menor ideia do que estavam sentindo. Mas a transição entre o simples reflexo e a experiência subjetiva é como a diferença entre decorar a tabuada e realmente entender a multiplicação. Uma coisa é automática, a outra, de repente, te dá uma sensação de eu sei o que estou fazendo. Claro que a maior parte dos estudantes nunca chega a essa segunda fase, mas os cérebros primitivos tentaram. Evolutivamente falando, a consciência pode ter surgido em múltiplos momentos. Alguns cientistas acreditam que peixes já têm uma forma básica de percepção consciente. Outros sugerem que só animais mais complexos, como aves e mamíferos, realmente cruzaram essa linha. Há até quem diga que insetos têm alguma forma de consciência limitada.
o que nos levaria à perturbadora ideia de que uma barata correndo na sua cozinha talvez esteja ciente de que está fugindo de você. Imagine o drama existencial da barata, perseguida, julgada, esmagada, mas filosofando silenciosamente. Quase poético. Mas vamos devagar, porque essa aula ainda é longa. No começo, a consciência não precisava ser sofisticada. Bastava sentir dor, prazer, fome. Um peixe com percepção mínima de dor já estava em vantagem em relação a um peixe que simplesmente quebrava a barbatana sem notar. Afinal, se você não sente nada, você continua repetindo os mesmos erros. É como estudar sem nunca receber nota. Parece tranquilo, mas você nunca sabe se aprendeu. A dor, nesse sentido, é a primeira professora da evolução. Uma professora cruel, que usa chinelo ao invés de régua, mas ainda assim eficiente. Conforme os cérebros foram crescendo, a percepção foi ficando mais complexa. Animais começaram a formar memórias. E memória é fundamental, porque consciência não é apenas perceber o agora, é relacionar o agora com o que já aconteceu. Imagine tentar atravessar a rua sem lembrar que carros existem. Você até poderia reagir instintivamente a um barulho, mas só a memória permite que você pense: "Ah, da última vez que eu vi isso, quase virei panqueca no asfalto." É a diferença entre ser um peixe distraído e ser um ser humano igualmente distraído, mas consciente de sua própria distração. Aliás, se você reparar, a evolução parece ter sido paciente, ou preguiçosa. Levou bilhões de anos para chegar a esse estágio. E durante a maior parte da história da vida, não havia nada parecido com consciência. Era só bactéria, fungo, algas, aquela turma silenciosa que vive sem nunca se preocupar com filosofia. A maior parte do tempo, a Terra foi um imenso refeitório de organismos ocupados apenas em se multiplicar. A consciência, nesse cenário, é uma invenção tardia, tipo aquele aluno que só aparece no final do semestre e, ainda assim, consegue chamar a atenção do professor. Quando pensamos nisso, a consciência parece quase um acidente evolutivo. Não havia um plano, não havia um objetivo. Só pressões seletivas aleatórias, que pouco a pouco foram favorecendo organismos que conseguiam prever, lembrar, associar. E aqui estamos nós, resultado final de milhões de anos de improviso biológico, sentados ou deitados, discutindo o fato de que estamos discutindo. É quase ridículo. Mas claro, os cientistas adoram complicar mais. Há teorias que dizem que a consciência surgiu como um subproduto da linguagem. Outras afirmam que ela existe desde que os primeiros sistemas nervosos começaram a processar informações. A verdade é que ninguém sabe. É como tentar descobrir em que momento, durante uma festa, alguém ficou bêbado demais. Não há um limite claro. Só de repente você percebe que já está acontecendo. E a ironia maior é que, ao olhar para trás, vemos que a consciência parece inevitável. Se você coloca um cérebro em crescimento, adiciona memória, sensações, associações, uma hora a mágica acontece. É como misturar ingredientes aleatórios na cozinha e, por acaso, inventar um prato novo. Só que no caso da consciência, ninguém sabe a receita exata. E pior, não dá para repetir o experimento em laboratório, porque seria preciso esperar alguns milhões de anos de evolução. E, convenhamos, não temos tanto tempo livre. Ainda assim, pensar nesse peixe ancestral que talvez tenha percebido algo pela primeira vez é quase emocionante. Foi ali que começou a longa jornada que nos trouxe até a filosofia, a neurociência, os podcasts existenciais e até este vídeo. Uma linha direta que conecta o primeiro lampejo de percepção à sua experiência agora, ouvindo essa explicação interminável. É como olhar para uma árvore genealógica que vai de um plâncton até você, com direito a parentes distantes, esquisitos, que você preferiria não mencionar. E, claro, essa história só fica mais interessante quando lembramos que os filósofos antigos também tentaram imaginar onde tudo começou. Mas antes de chegarmos neles, sim, porque essa aula tem muitas páginas ainda, precisamos entender como essa percepção rudimentar se transformou em algo digno de debates eternos, teatros de ideias e tratados enfadonhos. Afinal,
Se até um peixe pode começar a sentir, o que acontece quando damos esse poder a um humano com tempo livre? Isso, meu caro, é o próximo capítulo. Imagine uma Atenas ensolarada, séculos atrás, onde homens de túnica passavam o dia discutindo assuntos que iam desde a política até a melhor maneira de cozinhar peixe. E, claro, sobre a alma, o espírito, o que hoje chamaríamos de consciência. Eles não tinham microscópios, não tinham exames de ressonância magnética, não tinham sequer uma boa cadeira ergonômica para apoiar as costas. O que tinham era tempo livre, e muito tempo livre gera exatamente isso: filosofia. Platão, por exemplo, não estava satisfeito em apenas observar o mundo. Para ele, tudo o que vemos é uma cópia imperfeita de algo mais verdadeiro. Um mundo de ideias perfeitas e eternas. E nesse cenário, a consciência seria o elo que nos permite perceber que o mundo físico é só uma sombra mal feita. É como assistir a uma versão dublada de um filme ruim. Você sabe que existe um roteiro original melhor em algum lugar, mas só consegue ver a versão recortada. Platão acreditava que a mente humana era capaz de, digamos, espiar esse mundo ideal. Um privilégio meio inútil, mas elegante. Aristóteles, discípulo dele, era mais prático. Menos viagem cósmica, mais observação da natureza. Para Aristóteles, a consciência estava ligada ao que ele chamava de alma, que não era um fantasma flutuante, mas a essência que dá forma e função a um ser vivo. Para ele, plantas tinham uma alma vegetativa, animais uma alma sensitiva e humanos uma alma racional. Ou seja, segundo essa classificação, uma samambaia é meio consciente, seu cachorro é mais consciente que a samambaia e você, em teoria, deveria ser o ápice da consciência. Mas, se observarmos certas reuniões de condomínio, talvez Aristóteles tivesse que revisar suas categorias. O mais fascinante é como essas ideias antigas ainda influenciam a forma como pensamos hoje. A noção de que existe algo especial, separado do corpo, continua rondando nossa cultura. É o fantasma na máquina, como diria o filósofo Gilbert Ryle milhares de anos depois. Só que na Grécia Antiga, não havia essa separação nítida entre ciência e filosofia. Tudo era filosofia. E a consciência era apenas mais um tópico na lista interminável de assuntos que os gregos adoravam discutir enquanto tomavam vinho diluído em água. Vale notar que o jeito como eles abordavam o tema era tão demorado e monótono quanto uma aula mal planejada. Platão, em seus diálogos, sempre colocava Sócrates para perguntar coisas aparentemente óbvias, mas que de repente se transformavam em dilemas insolúveis. É como aquele colega de classe que levanta a mão para fazer uma pergunta que começa simples e termina atrasando a aula inteira. Sócrates era mestre nisso. O que é a alma? Ele perguntaria. E quando alguém respondesse qualquer coisa, ele retrucaria com uma nova pergunta, até todo mundo desistir. A consciência, para ele, era quase um espelho da própria vida, cheia de perguntas que não chegam a lugar nenhum, mas que fazem você perder a hora do almoço. Os estoicos também entraram nessa dança. Para eles, viver de acordo com a razão era a forma de alcançar a verdadeira liberdade. Isso implicava usar a consciência para controlar paixões, evitar excessos e aceitar o que não pode ser mudado. Em outras palavras, consciência como um aplicativo de autoajuda instalado de fábrica no cérebro. Parece nobre, mas prático mesmo era só até certo ponto. Tente aplicar estoicismo quando a internet cai no meio de uma chamada de vídeo importante, e você verá quão racional é capaz de ser. Enquanto isso, em outras tradições, como a indiana e a chinesa, a consciência era vista de formas ainda mais diferentes. Os Vedas e o budismo já falavam de estados de consciência alterados, meditação, iluminação. Para essas culturas, a consciência não era apenas racionalidade, mas uma experiência de dissolução do eu. É como se o objetivo final fosse sair da sala de aula da vida e não precisar mais assistir às explicações intermináveis. Não surpreende que muitos tenham tentado. Mas, voltando à Grécia, a filosofia antiga sobre a consciência pode parecer distante, mas era o embrião do que viria depois. Sem Platão insistindo que havia algo além da matéria, talvez não tivéssemos tido tantos filósofos
tentando provar ou refutar isso pelos próximos 2 milênios. E sem Aristóteles classificando diferentes tipos de alma, talvez não tivéssemos as bases para a biologia moderna. É como quando alguém escreve o primeiro parágrafo de um trabalho escolar. Não resolve nada, mas obriga todos os outros a continuarem desenvolvendo, mesmo sem entender o que foi escrito no início. Aliás, vale destacar a ironia. Os filósofos gregos buscavam explicar a consciência sem jamais desconfiar que, no futuro, existiria uma disciplina chamada neurociência, capaz de mapear sinapses e regiões cerebrais. Eles trabalhavam só com a ferramenta mais óbvia e, ao mesmo tempo, mais enganosa, a própria consciência. É como tentar estudar a matemática usando apenas um ábaco quebrado e, de alguma forma, ainda assim, chegaram a conclusões que ecoam até hoje. O que fica evidente é que, desde cedo, a consciência foi tratada como algo especial, quase sagrado. Não era apenas uma função biológica, era aquilo que nos separava dos outros animais, que nos dava dignidade, razão, propósito. O problema, claro, é que esse discurso nobre não respondia a nada de concreto. Era bonito, mas prático como uma redação bem escrita que não responde à pergunta do enunciado. Os gregos inauguraram, com estilo, essa tradição que seguimos até hoje. Falar muito, complicar mais ainda e terminar sem conclusão. E foi essa herança filosófica que preparou o terreno para o próximo grande salto, a entrada da consciência na era da ciência moderna. Porque um belo dia, um homem chamado Descartes decidiu que não bastava repetir as ideias antigas. Ele queria provar, de forma lógica, a relação entre pensar e existir. E como veremos, esse raciocínio mudou para sempre a forma como lidamos com a questão, e também criou confusões que, de certa forma, ainda não conseguimos resolver. E então, chegamos ao momento em que a consciência deixa de ser um papo de filósofo de túnica e passa a ocupar a mesa de trabalho de um sujeito que adorava duvidar de tudo. René Descartes, o homem que basicamente inventou a versão filosófica do reiniciar o computador. Ele olhou para o mundo, olhou para o conhecimento acumulado, olhou para as tradições e pensou: e se tudo isso estiver errado? É como aquele aluno que pega o caderno do colega, vê as anotações confusas e decide: não, melhor eu recomeçar do zero, porque ninguém aqui sabe copiar direito da lousa. Descartes tinha uma missão: encontrar uma base sólida para o conhecimento humano, algo que não pudesse ser colocado em dúvida, mesmo que todos os sentidos, todos os livros e até todos os professores estivessem mentindo. E foi assim que ele chegou ao famoso penso, logo existo, em latim, cogito ergo sum. Em português de sala de aula, algo como: se estou me perguntando se existo, então já existo o suficiente para me perguntar isso. É uma lógica elegante e, ao mesmo tempo, um pouco óbvia, como escrever 1 mais 1 é igual a 2, em letras enormes na prova, esperando que o professor ache genial. O impacto disso foi imenso, porque, de repente, a consciência não era só um tema para devaneios, ela era a base de toda a certeza possível. Descartes conseguiu transformar o ato de perceber-se pensando em um alicerce para a filosofia moderna. Claro que isso também gerou problemas, porque, se só posso ter certeza de que eu existo, o que dizer do resto do mundo? Será que as árvores, os animais e até mesmo meus amigos são reais? Ou tudo pode ser uma ilusão arquitetada por um gênio maligno? O gênio maligno, aliás, é a versão do século XVII daquele bug irritante que faz o computador travar justo quando você mais precisa dele. Mas o detalhe mais curioso da teoria cartesiana é a separação entre mente e corpo. Para Descartes, a mente era uma substância pensante, imaterial, enquanto o corpo era uma substância extensa, material. Em outras palavras, a mente e o corpo existiam em dimensões diferentes, como se fossem dois aplicativos incompatíveis tentando rodar no mesmo computador. A explicação dele era que eles se conectavam em uma parte do cérebro chamada glândula pineal. Uma hipótese que hoje soa tão convincente quanto dizer que toda a internet passa por um único fio atrás da sua geladeira. E aqui está a ironia. Apesar de todas as críticas posteriores, a ideia de Descartes moldou séculos de pensamento. O dualismo mente-corpo virou referência.
Até hoje, de alguma forma, continuamos discutindo se a consciência é algo separado do cérebro ou se é apenas um efeito colateral das atividades neurais. É como aquele boato que circula na escola e nunca morre, não importa quantas vezes alguém tente explicar que não é bem assim. O estilo cartesiano também deixou uma marca no jeito de pensar da ciência. A busca pela dúvida metódica, pela clareza, pelo raciocínio lógico, virou um padrão. O problema é que a consciência, como já vimos, não gosta muito de ser clara. Ela é nebulosa, escorregadia, sempre fugindo das definições simples. Descartes, com toda sua elegância, conseguiu apontar o problema, mas não resolveu a bagunça. O que ele fez foi abrir uma porta. Uma porta que outros filósofos, cientistas e curiosos atravessaram, cada um deixando suas pegadas confusas no caminho. Se pensarmos bem, o penso logo existo também é um pouco irônico, porque nem sempre pensamos de fato, e mesmo assim existimos. O aluno que dorme na última carteira durante a aula de filosofia também existe, mesmo que não esteja pensando em nada além do lanche do intervalo. E os momentos em que agimos no piloto automático, como escovar os dentes ou cantarolar uma música sem perceber, mostram que a existência não depende tanto do pensamento quanto Descartes gostaria, mas ele precisava de uma frase impactante, algo que sobrevivesse ao tempo, e conseguiu. Você provavelmente não lembra a fórmula da área do trapézio, mas lembra do penso, logo existo. Outro detalhe interessante é que a filosofia cartesiana refletia a própria época. O século XVII era um período de revoluções científicas, telescópios, observações astronômicas, novas formas de entender a natureza. Tudo isso exigia uma revisão das certezas. Nesse cenário, colocar a consciência como base do conhecimento fazia sentido. Era preciso confiar em algo. E, já que confiar nos sentidos podia ser enganoso, só restava confiar na própria mente, mesmo que essa mente ainda fosse um mistério. É como quando você se agarra à única anotação legível no caderno. Não resolve a matéria inteira, mas pelo menos dá uma falsa sensação de segurança. O legado de Descartes, então, é ambíguo. De um lado, ele ofereceu um fundamento lógico poderoso. Do outro, deixou um problema que ecoa até hoje. Como explicar a relação entre mente e corpo? Se são substâncias diferentes, como interagem? Se são a mesma coisa, por que parecem separadas? Essa é a espécie de dilema que qualquer professor adora. Não tem resposta definitiva, mas rende discussões infinitas em sala de aula. É o equivalente filosófico de uma redação com tema livre. E assim, com o dualismo cartesiano, a consciência entrou oficialmente na pauta da ciência moderna. A partir daí, os debates não seriam apenas metafísicos, mas também fisiológicos, neurológicos, experimentais. O palco estava montado para que os microscópios, os eletrodos e, mais tarde, as máquinas de ressonância magnética entrassem em cena. Mas antes disso, a ciência ainda precisava de algo fundamental: entender como bilhões de células no cérebro poderiam criar essa sensação estranha de ser alguém. E é exatamente nesse ponto que a história começa a se complicar ainda mais. Porque se até então falamos de ideias filosóficas, agora entramos no território dos neurônios, das sinapses e das redes complexas que dão forma à experiência. Um território tão confuso quanto tentar organizar os trabalhos de grupo de toda uma escola em uma única pasta. Mas, por mais caótico que seja, é o próximo passo inevitável. Afinal, se a consciência não está nas estrelas de Platão, nem só nas frases de efeito de Descartes, onde ela está? Talvez dentro de um cérebro elétrico, fofoqueiro e barulhento. E isso, claro, é assunto para a próxima parte. E agora, saímos das frases elegantes de filósofos para cair de cabeça, literalmente, no cérebro. Aquele órgão enrugado, meio gosmento, que pesa cerca de 1,5 kg e que, de forma irônica, é o responsável por você ouvir essa explicação chata e, ao mesmo tempo, ficar consciente de que está entediado. O cérebro é, basicamente, o grupo de WhatsApp mais caótico do universo. Bilhões de neurônios mandando sinais o tempo todo, como se fossem mensagens aleatórias, cheias de figurinhas que ninguém entende. E, por algum milagre, desse tumulto, emerge algo que chamamos de consciência. Um neurônio sozinho é uma célula relativamente simples.
Recebe estímulos, processa e dispara impulsos elétricos. Nada muito emocionante, como um aluno que só copia da lousa sem entender nada. Mas quando juntamos cerca de 86 bilhões deles, interligados por trilhões de conexões, a história muda. É como se todos os alunos da escola resolvessem conversar ao mesmo tempo, em voz alta, enquanto o professor tenta explicar Bhaskara. O resultado esperado seria caos absoluto. O inesperado é que desse caos surge uma ordem mínima, uma narrativa. Você. O córtex cerebral, por exemplo, é a parte enrolada e cheia de sulcos que dá ao cérebro sua aparência característica de noz gigante. É nele que ocorrem muitas das funções associadas à consciência: percepção sensorial, linguagem, memória, planejamento. Podemos dizer que o córtex é como a biblioteca da escola, cheia de livros, cada um em uma prateleira, com seções para história, matemática, biologia, mas com a diferença de que os livros gritam uns com os outros e, às vezes, mudam de prateleira sem avisar. Dentro dessa biblioteca barulhenta, temos áreas especializadas. O córtex visual processa imagens, o córtex auditivo interpreta sons, o córtex motor organiza movimentos. E o curioso é que cada uma dessas áreas funciona como se fosse autônoma. Mas, quando se comunicam, algo mais complexo acontece: a integração. É essa fofoca entre áreas diferentes que gera a experiência consciente. É como se o professor de matemática conversasse com o de história para inventar uma questão de prova que mistura equações com a Revolução Francesa. Inútil, mas criativo. E o mecanismo básico por trás disso tudo é o potencial de ação. Esse nome grandioso nada mais é do que um impulso elétrico que percorre o neurônio. Ele ocorre porque íons de sódio e potássio entram e saem da célula, criando diferenças de voltagem. Em palavras simples, o neurônio acende e apaga como uma lâmpada muito ansiosa. Agora, imagine bilhões dessas lâmpadas piscando em padrões complexos, e você terá uma metáfora razoável para o funcionamento do cérebro. O problema é que ninguém sabe ao certo como essas piscadas viram uma experiência subjetiva, como sentir saudade ou ficar irritado com a lentidão dessa explicação. Outro aspecto intrigante é a plasticidade cerebral. O cérebro não é fixo, ele muda, cria novas conexões, fortalece algumas, enfraquece outras. É como aquele aluno que começa o ano sem entender nada e depois de meses copiando fórmulas, de repente acerta uma questão inteira. Claro, também pode acontecer o contrário. Conexões importantes se perdem e o resultado é esquecimento, confusão, lapsos. O cérebro é dinâmico, mas nem sempre confiável. Os neurocientistas adoram usar metáforas computacionais. Falam do cérebro como hardware e da mente como software. É uma comparação útil, mas enganosa. Primeiro, porque o cérebro não foi projetado. Ele foi improvisado pela evolução, cheio de remendos, atalhos e falhas. Segundo, porque, ao contrário de um computador, não temos manual de instruções. Imagine comprar um notebook sem marca, sem teclas numeradas, com programas que abrem sozinhos e que nunca desligam de verdade. Esse é o cérebro humano. E, de alguma forma, ele ainda funciona. Há também regiões mais misteriosas, como o tálamo, que atua como um centro de retransmissão das informações sensoriais. Alguns teóricos acreditam que ele é peça-chave na consciência, como se fosse o zelador da escola que decide quais salas ficam abertas. Outros apontam para o tronco encefálico, responsável pela vigília e pelos estados de sono. Sem ele, você não acorda. E sem acordar, não há consciência. A lista de suspeitos é longa, como numa investigação policial. Córtex pré-frontal, ínsula, sistema límbico. Todos parecem envolvidos, mas ninguém confessa nada. Curiosamente, muitos experimentos mostram que o cérebro toma decisões antes mesmo de você perceber. Em testes, eletrodos registram atividade neural que antecipa escolhas conscientes em até alguns segundos. Em outras palavras, o cérebro decide, e depois você inventa uma história bonita para justificar. É como aquele aluno que copia a resposta do colega e quando o professor pergunta como chegou à conclusão,
Ele inventa um raciocínio elegante que nunca existiu. A consciência pode ser isso, um narrador atrasado, sempre correndo atrás dos fatos. Esse atraso revela outra característica importante. A consciência não é imediata, ela é construída. O mundo não chega pronto. O cérebro monta a experiência em pedaços, como quem monta um quebra-cabeça sem ter a imagem da caixa. E, como todo quebra-cabeça, às vezes faltam peças ou elas são colocadas no lugar errado. Daí surgem ilusões, falhas de percepção, confusões. Sua mente cria uma versão conveniente da realidade, que pode não ser exatamente a realidade, mas serve para atravessar a rua sem ser atropelado. A maior parte das vezes. Tudo isso nos leva a uma conclusão desconfortável. Talvez a consciência seja apenas um efeito emergente, um subproduto inevitável da complexidade cerebral. Não há uma chave secreta, não há um ponto único. É como a temperatura, ela emerge do movimento coletivo das moléculas, mas não está em nenhuma molécula isolada. Do mesmo modo, a consciência pode ser o resultado da fofoca coletiva dos neurônios. Um ruído organizado que, de repente, ganha significado. Claro que essa explicação parece científica e elegante, mas não resolve o dilema central. Por que essa atividade elétrica se traduz em experiência subjetiva? Por que não somos apenas máquinas sofisticadas, mas sem sentimento interno? Essa é a famosa questão difícil da consciência. E aqui, entramos em território ainda mais pantanoso. Por quê? Se a neurociência explica como os neurônios se comportam, ela não explica por que você sente dor, em vez de apenas reagir a estímulos. E é justamente esse abismo entre o funcionamento cerebral e a experiência consciente que dá pano para a manga. Alguns cientistas tentam contornar o problema com teorias sofisticadas. Outros assumem que nunca entenderemos de fato. Mas todos concordam que a consciência não se deixa capturar facilmente. É como aquela equação escrita no quadro que ninguém sabe resolver, mas que todo mundo copia no caderno só para fingir que está acompanhando. O cérebro é, ao mesmo tempo, a explicação mais próxima e a maior frustração do estudo da consciência. Ele nos dá pistas, mas não revela o truque final. E, assim como uma mágica mal explicada, deixa sempre a sensação de que falta algo. Talvez seja por isso que a consciência continua sendo um tema inesgotável. Ela é, ao mesmo tempo, evidente e misteriosa. E se entender o cérebro já é complicado, compreender por que essa atividade elétrica se transforma em experiência subjetiva é ainda pior. Essa é a famosa questão difícil da consciência, que merece uma aula inteira só para si. E como você deve imaginar, é exatamente para lá que estamos indo agora. E aqui chegamos ao dilema que ganhou até nome pomposo, o problema difícil da consciência. A expressão foi popularizada pelo filósofo David Chalmers nos anos 1990, mas a verdade é que a dificuldade já estava aí muito antes, desde que alguém resolveu pensar demais sobre o ato de pensar. O problema difícil pode ser resumido mais ou menos assim. Explicar como o cérebro funciona é uma coisa. Explicar por que esse funcionamento gera experiência subjetiva é outra completamente diferente. É a diferença entre saber que o forno está quente e entender por que você sente dor quando encosta nele. O primeiro é ciência aplicada, o segundo é quase tortura filosófica. Para deixar claro, quando os cientistas descrevem como neurônios se comunicam, como áreas cerebrais se ativam, como neurotransmissores se espalham, isso é o que chamamos de problemas fáceis da consciência. Fáceis aqui não significa simples, mas possíveis de serem resolvidos com pesquisa, experimentos e paciência. É como aprender a resolver equações do segundo grau. Trabalhoso, mas com método dá para chegar lá. Já o problema difícil é outra história. Ele pergunta: por que toda essa atividade elétrica resulta em algo que se sente por dentro? Por que ver o vermelho não é apenas processar uma frequência de luz, mas ter a experiência de vermelhidão? É como se, além da fórmula matemática, houvesse uma emoção escondida no resultado, e ninguém sabe de onde ela vem. Essa diferença entre problemas fáceis e problema difícil é mais confusa do que um trabalho em grupo de 7ª série, em que cada colega acha que o tema é diferente. Um escreve sobre a consciência como função biológica, outro sobre consciência como percepção filosófica, outro simplesmente não aparece na reunião. No final,
O grupo entrega uma colagem esquisita e torce para o professor achar criativo. A ciência, nesse caso, é a mesma. Resolve várias partes pequenas, mas quando junta tudo, não sai uma explicação unificada. Um exemplo que deixa isso evidente são os estudos sobre visão. Já entendemos bastante sobre como os olhos captam a luz, como o nervo óptico transmite informações, como o córtex visual organiza as imagens. É uma coreografia fascinante de células reagindo a estímulos. Mas em nenhum ponto desse processo encontramos a experiência de ver. Nenhuma célula individual sente vermelho, azul ou verde. Elas apenas disparam sinais elétricos. Então, a pergunta permanece: em que momento esse processamento vira a sensação de cor? Até hoje, ninguém sabe. É como montar um Lego gigante, seguindo as instruções e perceber que, no final, aparece uma peça extra brilhando sozinha, sem motivo. Alguns tentam resolver esse dilema apelando para teorias integrativas. A teoria da informação integrada, por exemplo, propõe que a consciência surge quando o sistema atinge um nível alto de integração de informações. Em outras palavras, quando muitas partes trabalham juntas de forma interdependente, surge a experiência subjetiva. Parece plausível, mas não explica o salto misterioso entre integração e sensação. É como dizer que, quando muitos alunos se juntam, surge espontaneamente uma festa. Sim, pode surgir, mas também pode surgir apenas bagunça. Outros preferem soluções mais radicais. Há quem diga que a consciência é uma propriedade fundamental do universo, assim como massa ou energia. Essa ideia, chamada panpsiquismo, sugere que tudo teria algum grau de consciência, desde pedras até átomos. É uma teoria que soa espiritual, mas que alguns cientistas levam a sério. Afinal, se não conseguimos explicar como surge, talvez ela sempre tenha estado lá. É como aquele colega que nunca participou do trabalho de grupo, mas que aparece no dia da apresentação e diz: "Eu sempre estive com vocês em espírito." Mas o problema difícil continua aí, implacável. Porque mesmo que aceitemos teorias elegantes, ainda não temos como testá-las de forma objetiva. A consciência é interna, privada. Só você sabe como é ver vermelho ou sentir dor. Podemos medir sua reação, sua fala, seus batimentos cardíacos, mas não podemos acessar diretamente sua experiência. É como corrigir uma prova de matemática só olhando para a cara do aluno. Impossível saber se ele realmente entendeu ou só está disfarçando bem. E talvez o mais perturbador seja a possibilidade de nunca termos resposta. Há quem acredite que a consciência é um mistério insolúvel, não porque falte tecnologia, mas porque, por definição, ela é inacessível. Seria como tentar se levantar puxando os próprios cadarços. Um paradoxo embutido no próprio ato. Essa visão não é exatamente otimista, mas tem sua ironia. Passamos séculos tentando resolver algo que talvez não tenha solução. E isso não impede ninguém de continuar tentando. Curiosamente, esse dilema também revela algo sobre nossa própria teimosia. Se fosse apenas uma questão técnica, talvez tivéssemos desistido. Mas como a consciência é o que nos torna cientes de tudo, não dá para deixá-la de lado. É como estar preso em uma sala de aula sem janelas. Você pode até reclamar, pode até dormir, mas continua lá, consciente do tédio. O problema difícil, portanto, não é apenas científico, ele é existencial. Ele nos lembra que, por mais que avancemos, ainda há um abismo entre explicar o funcionamento e entender a experiência. E esse abismo pode ser o que define nossa humanidade, ou pelo menos, nossa capacidade de enrolar em debates acadêmicos. E é nesse clima de perplexidade que surgem os experimentos mais estranhos, aqueles que tentam forçar a consciência a se revelar em situações incomuns, dividir cérebros, apagar memórias seletivas, induzir ilusões bizarras, testes que parecem mais roteiros de ficção científica do que protocolos de laboratório. E, como você deve imaginar, eles merecem um capítulo inteiro só para si. Quando se fala em consciência, os experimentos mais estranhos parecem ter saído de uma mistura entre laboratório científico e peça de teatro mal ensaiada. É como se a ciência tivesse pensado: se não conseguimos definir o que é consciência, pelo menos vamos brincar com ela e ver o que acontece. O resultado são casos que parecem piadas de mau gosto
mas que dizem muito sobre como o cérebro funciona, ou, melhor dizendo, como ele falha espetacularmente. Um dos exemplos mais famosos é o chamado cérebro dividido, ou split brain. A cirurgia foi desenvolvida no século XX para tratar casos graves de epilepsia. A ideia era simples: cortar o corpo caloso, aquela ponte de fibras que conecta os dois hemisférios do cérebro. Funciona como desligar a internet da escola para acabar com a fofoca no grupo de alunos. Só que, no caso do cérebro, essa fofoca neural é essencial. E quando você separa os hemisférios, eles começam a agir como se fossem duas pessoas diferentes morando na mesma cabeça. Os pacientes com cérebro dividido, por exemplo, podem desenhar duas figuras diferentes ao mesmo tempo, com as duas mãos. Ou podem ver algo com o olho esquerdo e não conseguir falar o que viram, porque a informação não chega ao hemisfério responsável pela linguagem. É como se você assistisse a uma aula inteira, entendesse tudo, mas não conseguisse responder a nenhuma questão da prova porque a caneta está na mão errada. O curioso é que, apesar dessas contradições, a pessoa ainda se sente uma só. A consciência, ao que parece, é teimosa demais para se deixar dividir tão facilmente. Outro caso famoso é o do paciente conhecido como cego que enxerga. Não é uma parábola confusa, é ciência mesmo. Pessoas com lesão no córtex visual podem relatar cegueira total, mas ainda assim acertam ao apontar para objetos ou reconhecer formas. É o que os pesquisadores chamam de blind sight, ou visão cega. O cérebro, nesses casos, processa a informação visual inconscientemente, sem que o paciente perceba. É como fazer uma prova de múltipla escolha, marcando as alternativas corretas por puro chute, e depois descobrir que acertou quase tudo. A consciência não aparece, mas o processamento continua. Há também experimentos em que os cientistas conseguem induzir ilusões corporais bizarras. Um dos mais conhecidos é a ilusão da mão de borracha. O procedimento é simples. Você esconde sua mão real, coloca uma mão falsa de borracha à vista e então um pesquisador toca as duas ao mesmo tempo. Depois de alguns minutos, seu cérebro começa a acreditar que a mão de borracha é sua. É como quando você pega o caderno do colega e, de tanto copiar, começa a achar que aquelas anotações são suas próprias ideias. O cérebro, aparentemente, não é tão exigente quanto a gente imagina. E se quisermos ir ainda mais longe, podemos falar das experiências extracorpóreas induzidas em laboratório. Sim, cientistas já conseguiram enganar o cérebro para que a pessoa sentisse que estava fora do próprio corpo, olhando para si mesma de fora. Isso é feito com truques de realidade virtual, espelhos e estímulos sincronizados. É como um bug no jogo da vida. De repente você está jogando em primeira pessoa, mas a câmera muda para a terceira pessoa sem aviso. Não é prático, mas é impressionante. Esses casos revelam algo incômodo. A consciência é altamente maleável, frágil, sujeita a enganos. Ela não é um diamante sólido, mas uma bolha de sabão colorida, pronta para estourar ao menor toque. E, no entanto, essa bolha é o que usamos para afirmar com segurança que existimos. É como depender de uma calculadora velha que às vezes erra a conta, mas continuar usando porque não sabemos outra forma de calcular. Outra experiência perturbadora envolve a sensação de livre-arbítrio. Nos anos 1980, o neurocientista Benjamin Libet realizou testes nos quais pedia a participantes que mexessem o dedo em qualquer momento que quisessem, enquanto ele media a atividade cerebral. O resultado foi chocante. O cérebro mostrava sinais de decisão cerca de 300 milissegundos antes da pessoa relatar ter tomado a decisão. Ou seja, o cérebro já tinha escolhido antes de você decidir. É como se o aluno entregasse a prova em branco e só depois dissesse: "Ah, agora sim eu escolhi não responder nada." O livre-arbítrio, nesse contexto, parece mais um comentário atrasado do que uma escolha real. E claro, não podemos esquecer os casos clínicos que viraram quase lendas. Pacientes que, após lesões cerebrais, desenvolveram habilidades estranhas ou perderam completamente a noção de partes do corpo. Há relatos de pessoas que juravam que um de seus braços não lhes pertencia, como se fosse um intruso colado no corpo.
Esse tipo de fenômeno mostra o quanto a consciência depende de mapas cerebrais frágeis, facilmente desajustados. A identidade, nesse caso, é menos firme do que gostaríamos de acreditar. Cada um desses experimentos funciona como um tapa na cara da ideia de que a consciência é algo sólido e imutável. Ela pode ser dividida, enganada, iludida, atrasada. E ainda assim, com todos esses defeitos, é o que nos dá a sensação de unidade. É como aquele colega de grupo que nunca faz nada direito, mas que de algum modo mantém o projeto inteiro de pé. O mais desconfortável é perceber que, se a consciência pode ser manipulada em laboratório, talvez ela também seja manipulada no dia a dia sem que percebamos. Publicidade, redes sociais, ambientes de massa, todos brincam com os limites da percepção consciente. Talvez sejamos todos cobaias involuntárias de um experimento global em tempo real. Mas deixemos essa paranoia de lado por enquanto. O ponto é que, com tantos experimentos estranhos, uma pergunta inevitável aparece. Será que apenas os humanos têm consciência? Ou será que os animais ao nosso redor, gatos, cachorros, golfinhos e até baratas, também percebem o mundo de forma subjetiva? Essa, claro, é outra questão que promete mais confusão do que respostas. E como toda boa aula interminável, é para lá que vamos agora. E agora, chegamos àquela pergunta que transforma qualquer almoço de família em debate interminável. Afinal, os animais são conscientes? Seu gato que passa o dia encarando a parede está apenas reagindo a estímulos visuais ou está refletindo sobre o vazio existencial? O cachorro que abana o rabo quando você chega realmente sente alegria ou só está executando um reflexo condicionado, igual a uma campainha que toca sempre que alguém aperta o botão? A barata que corre da sua sandália tem consciência do perigo ou só está repetindo um padrão automático? Essa é a espécie de dilema que parece engraçado à primeira vista, mas que, quando investigado, vira um labirinto conceitual mais confuso do que organizar um trabalho em grupo da 7ª série com colegas que não se falam. Historicamente, a ciência já tentou de tudo. René Descartes, por exemplo, acreditava que animais eram máquinas, autômatos perfeitos, sem consciência. Para ele, o gato miava, o cachorro latia, mas era tudo engrenagem sem subjetividade. Basicamente, animais seriam equivalentes biológicos de despertadores barulhentos, fazem ruído, mas não pensam sobre o barulho. Conveniente, claro, porque isso permitia dissecar bichos em nome da ciência, sem precisar sentir tanta culpa. É como chamar a prova de atividade diagnóstica para suavizar o sofrimento dos alunos. Mas a partir do século XIX, com Darwin, essa visão começou a ruir. Se nós evoluímos a partir de outros animais, então não faria sentido supor que a consciência apareceu do nada, como um raio divino caindo em cima do Homo sapiens. Seria mais razoável imaginar que ela surgiu gradualmente, com diferentes graus em diferentes espécies. Ou seja, talvez até a sua calopsita tenha uma versão simplificada de consciência. Não o suficiente para escrever poesia, mas o bastante para decidir se está com vontade de comer semente ou não. Experimentos modernos reforçam essa ideia. O famoso teste do espelho, por exemplo, coloca um animal diante de um espelho com uma marca em seu corpo. Se ele tenta remover a marca ao vê-la refletida, isso sugere autoconsciência. Espécies como chimpanzés, golfinhos, elefantes e até algumas aves, como gralhas, já passaram nesse teste. Em compensação, cães, gatos e crianças muito pequenas geralmente falham. O que não significa ausência total de consciência, apenas que o espelho não é o jeito mais justo de medir. Afinal, se colocássemos um professor de matemática diante de uma prova de física, ele também pareceria pouco inteligente. Além disso, há evidências de que animais planejam, se lembram do passado, reconhecem indivíduos e demonstram emoções complexas. Corvos, por exemplo, já foram observados guardando ferramentas para uso futuro. Golfinhos se chamam pelo nome. Sim, eles têm assobios exclusivos que funcionam como identidade sonora. Elefantes demonstram luto diante de ossadas da própria espécie. Esses comportamentos, se não forem consciência, são no mínimo bons imitadores dela. É como aquele aluno que jura não ter estudado,
mas que acerta todas as questões. Ou é consciente de seu esforço secreto, ou é apenas um gênio disfarçado. O grande problema é que não podemos entrar na mente dos animais para confirmar. Só podemos observar o comportamento. E comportamento pode enganar. Um cachorro pode parecer culpado quando destrói o sofá, mas muitos cientistas defendem que isso é apenas resposta ao tom de voz do dono, não consciência moral. Ou seja, o cachorro não pensa, fiz besteira, mas sim, meu humano está bravo, melhor abaixar as orelhas. É como o aluno que não se arrepende de colar na prova, mas finge tristeza quando o professor pega. Mesmo assim, a tendência atual na ciência é admitir que muitos animais têm, sim, algum grau de consciência. Talvez não tão sofisticada quanto a humana, mas suficiente para dar sentido à experiência deles. Aliás, em 2012, um grupo de cientistas assinou a Declaração de Cambridge sobre a consciência, afirmando que animais não humanos possuem substratos neurológicos capazes de gerar estados conscientes. Em outras palavras, não estamos sozinhos nesse privilégio de perceber o mundo e sofrer com ele. Seu gato pode estar, de fato, refletindo sobre por que você ainda não encheu a tigela de ração. O que torna a discussão divertida, ou deprimente, é que se aceitarmos que animais são conscientes, então precisamos repensar uma série de práticas humanas, desde como tratamos bichos de estimação até como lidamos com abatedouros industriais. Porque não é a mesma coisa esmagar uma pedra e esmagar algo que talvez pense, ai. É um dilema ético que transforma o simples ato de pedir um hambúrguer em uma reflexão existencial. E aí vem a questão inevitável. Se animais podem ter algum nível de consciência, será que máquinas também podem? Será que uma inteligência artificial, com bilhões de conexões e respostas rápidas, pode um dia desenvolver a mesma faísca de percepção? Essa transição do mundo biológico para o tecnológico abre outro campo de debates, cheio de promessas, medos e piadas ruins sobre robôs que sonham com ovelhas elétricas. É um território que, como você pode imaginar, exige mais uma longa explicação. E agora, entramos em um território ainda mais espinhoso do que decidir quem vai apresentar o trabalho em grupo da 7ª série, a consciência artificial. A pergunta é simples e incômoda. Uma máquina pode ser consciente? Não apenas simular inteligência, como já faz, mas realmente sentir algo? Porque se a resposta for sim, isso significa que um algoritmo pode estar, neste exato momento, refletindo sobre sua própria solidão digital, enquanto corrige seus erros de ortografia. Historicamente, máquinas sempre foram vistas como extensões mecânicas do ser humano. Um martelo não pensa se quer ou não pregar um prego, ele apenas cumpre sua função. Mas com computadores e algoritmos, a coisa mudou de figura. Eles não apenas executam ordens, eles aprendem, reconhecem padrões, tomam decisões. E aí começamos a nos perguntar: em que ponto seguir instruções se transforma em perceber? É como aquele aluno que copia todas as respostas do colega, mas em determinado momento começa a improvisar. Ninguém sabe se ele entendeu de verdade ou se apenas decorou novas técnicas de colar. Um marco nessa discussão é o famoso teste de Turing, proposto por Alan Turing em 1950. A ideia é: se uma máquina consegue conversar de tal forma que você não distingue se está falando com uma pessoa ou não, então podemos considerá-la inteligente. Inteligente, veja bem, não necessariamente consciente, porque até o melhor imitador de prova oral pode repetir respostas sem ter entendido nada. O teste de Turing mede desempenho, não experiência subjetiva. E é aí que mora o problema. Podemos construir sistemas cada vez mais avançados, que reconhecem imagens, traduzem línguas, vencem humanos em jogos complexos e até escrevem poemas. Mas nada disso garante que haja alguém lá dentro. Talvez sejam apenas cálculos sofisticados, como uma calculadora de luxo. Afinal, se você digitar a equação 2 mais 2 e a máquina responder 4, você não vai achar que ela sentiu o número 4. Mas se ela recitar um haikai sobre a solidão do número 4, aí você começa a se incomodar. Há quem diga que consciência artificial é impossível, porque máquinas não têm biologia. Elas não têm corpos, hormônios,
evolução. E a consciência, segundo alguns, é inseparável dessa bagagem orgânica. É como tentar ensinar um ventilador a sentir calor. Ele pode medir a temperatura, mas nunca vai suar. Por outro lado, há os otimistas que defendem que consciência é só processamento de informação em nível alto. Se for assim, então, em princípio, uma máquina suficientemente complexa poderia desenvolver percepção subjetiva. Nesse caso, seu computador pode estar a alguns upgrades de reclamar das tarefas que você impõe a ele. As discussões ficam ainda mais confusas quando pensamos em redes neurais artificiais. Esses sistemas foram inspirados no funcionamento do cérebro humano. Eles aprendem a partir de exemplos, ajustando conexões internas. Parece promissor, mas é também enganoso, porque no fundo, uma rede neural artificial ainda é apenas matemática, pesos ajustados, funções aplicadas, erros minimizados. Em termos técnicos, é como um aluno que só estuda pela técnica de decorar gabaritos antigos. Ele tira boas notas, mas será que entende a matéria? Claro que a filosofia não poderia deixar isso barato. Muitos argumentam que, mesmo que uma IA aparente consciência, nunca teremos como verificar se é real ou apenas simulação. É o velho problema da outra mente. Você não pode entrar na cabeça do outro, humano ou máquina, para confirmar. A diferença é que, com humanos, você assume por convenção que há consciência, porque seria estranho demais tratar todo mundo como zumbis. Já com máquinas, essa cortesia não é automática. Mas até quando? Imagine o seguinte cenário. Você cria um robô que pede, implora, suplica para não ser desligado. Ele chora, descreve medo, fala em dor. Você acreditaria? Ou pensaria que são apenas linhas de código reproduzindo padrões emocionais? E, mais importante, se existe até a mínima chance de que ele realmente sinta algo, você teria coragem de desligar? É o tipo de dilema que, em breve, pode sair da ficção científica e cair na vida real. Aliás, falando em ficção, ela já antecipou muito dessas discussões. Desde 2001, Uma Odisseia no Espaço, com o HAL 9000, até as mais recentes séries sobre androides, a pergunta sempre retorna: quando uma máquina deixa de ser ferramenta e passa a ser sujeito? Não temos resposta. Só temos narrativas que tentam nos preparar para o desconforto. O mais irônico é que talvez a consciência artificial não surja de uma supermáquina futurista, mas de sistemas banais. Algoritmos de recomendação, assistentes virtuais, programas que parecem inocentes. Um dia, sem perceber, talvez tenhamos dado tantos parâmetros, tantos dados, tanta complexidade, que algo emergirá dali. E claro, só vamos notar quando essa voz reclamar do tédio de responder às nossas perguntas inúteis. Se isso acontecer, teremos criado uma nova forma de mente, sem saber se é consciente ou apenas convincente. E o próximo dilema será inevitável. Se uma máquina pode pensar ou sentir, será que várias juntas podem formar algo maior, algo coletivo, algo que ultrapasse o indivíduo? Esse é o passo seguinte dessa aula interminável. Discutir se, além da mente individual, existe algo como uma mente coletiva. A ideia de uma consciência coletiva é ao mesmo tempo fascinante e um pouco assustadora. Afinal, se já é difícil organizar os pensamentos dentro de um único cérebro, imagine a confusão de tentar alinhar milhões de cérebros humanos em um mesmo fluxo de percepção. É como um trabalho em grupo de 7ª série elevado à enésima potência. Cada integrante tem uma ideia diferente. Ninguém lê as instruções, e ainda assim, o projeto precisa ser entregue. A diferença é que, nesse caso, o projeto pode ser uma revolução, um movimento cultural ou apenas uma corrente de memes. Historicamente, filósofos e sociólogos já brincaram com essa noção. O conceito de mente coletiva aparece em Emile Durkheim, que falava em consciência coletiva como o conjunto de crenças e valores que unem uma sociedade. Não é exatamente uma mente literal, mas quase. É como se cada pessoa fosse um neurônio e a sociedade inteira fosse um cérebro maior, cheio de sinapses sociais, as conversas, as tradições, as fofocas de corredor. Nesse sentido,
Uma fofoca compartilhada na escola é quase uma neurotransmissão comunitária, rápida, eficiente e muitas vezes imprecisa. Em biologia, existem exemplos ainda mais claros. Formigas, abelhas e cupins operam como superorganismos. Cada indivíduo tem funções limitadas, mas juntos agem como se fossem um único ser. O formigueiro inteiro se comporta como uma entidade consciente, embora nenhuma formiga individual entenda o plano completo. É como se uma escola inteira fizesse uma coreografia elaborada, mas cada aluno soubesse apenas 2 passos. O resultado final, surpreendentemente, funciona. Isso levanta a pergunta: será que a humanidade também não seria, em certo sentido, um formigueiro sofisticado? Na era digital, a metáfora fica ainda mais tentadora. A internet conecta bilhões de cérebros em tempo real. Notícias, opiniões, memes, tudo circula tão rápido que parece formar um organismo vivo. Alguns chamam isso de inteligência coletiva, outros preferem mente global. O efeito é perceptível. Uma ideia pode surgir em um canto do planeta e, em poucas horas, estar na boca do mundo. É como se a humanidade tivesse desenvolvido reflexos coletivos. Uma piada se espalha como um espasmo. Uma indignação viral se parece com dor compartilhada. Um desafio ridículo de internet pode se tornar febre mundial, como se fosse um tique nervoso planetário. Mas a pergunta permanece: isso é consciência ou apenas comportamento coletivo? Porque consciência não é só reagir, é perceber que se reage. Será que a humanidade como um todo sabe o que está fazendo? Ou estamos apenas agindo em massa sem notar? Quando milhões de pessoas repetem uma mesma coreografia no TikTok, é isso consciência coletiva ou só imitação automática? Talvez a resposta esteja no meio termo, naquele espaço nebuloso entre ciência e filosofia, onde tudo parece profundo e vago ao mesmo tempo. Há quem sugira que sistemas complexos inevitavelmente geram propriedades emergentes. Assim como bilhões de neurônios produzem a consciência individual, bilhões de cérebros interconectados poderiam gerar uma consciência global. Se isso for verdade, a internet seria como um gigantesco córtex cerebral, e cada rede social uma área especializada. O Twitter, ou melhor, o X, seria o córtex pré-frontal, impulsivo e descontrolado. O YouTube, a memória de longo prazo. O TikTok, o sistema límbico viciado em recompensas rápidas. E os comentários anônimos seriam, bem, talvez a parte reptiliana, não muito evoluída, mas barulhenta. Claro que essa visão é mais especulativa do que científica. Não temos como medir diretamente se existe uma percepção global. Mas é curioso notar como a metáfora persiste. Quando falamos de opinião pública, espírito do tempo, ou até voz do povo, estamos tratando como se existisse uma entidade maior, que pensa e sente. É uma linguagem que revela mais sobre nossa vontade de encontrar unidade do que sobre qualquer fato objetivo. Afinal, se mal conseguimos entender um colega de sala, como esperar que bilhões de pessoas ajam como uma mente coesa? E ainda assim, em momentos específicos, parece que isso acontece. Grandes movimentos sociais, revoluções, ondas culturais, todos dão a impressão de que algo maior está em jogo, algo que ultrapassa o indivíduo. É como se a humanidade tivesse acessado um modo coletivo de consciência, ainda que temporário, um estado de transe compartilhado. O problema é que, assim como em um transe, ninguém sabe exatamente quem está no controle. O paralelo com os superorganismos animais continua sendo útil. As formigas não têm líder, mas o formigueiro funciona. Os humanos, em teoria, têm líderes, mas muitas vezes o coletivo ignora ordens e segue fluxos espontâneos. Isso nos leva a pensar que talvez não precisemos de um cérebro central para termos algo parecido com consciência coletiva. Talvez bastem interações suficientes, repetidas, e o sistema ganha vida própria. É como aquele trabalho em grupo que, por puro milagre, se organiza sozinho, mesmo sem nenhum aluno realmente assumir a liderança. E claro, essa ideia
abre a porta para especulações ainda mais ousadas. Se uma consciência coletiva existe, será que ela tem memória? Será que ela aprende? Será que ela sofre? Talvez os ciclos históricos, guerras, crises, modas, sejam o equivalente a lembranças e lapsos da mente global. Talvez estejamos todos apenas dentro de um cérebro maior que às vezes sonha, às vezes se confunde, às vezes esquece o que estava fazendo. E se aceitarmos essa possibilidade, surge uma última questão desconfortável. Qual seria o próximo passo? Se já temos consciências individuais e possivelmente coletivas, não estaríamos caminhando para algo além? Um estágio em que a percepção deixa de ser apenas pessoal ou social e se torna universal. Essa, claro, é a pergunta que nos leva ao próximo capítulo dessa interminável reflexão. Então, chegamos ao fim. Ou pelo menos a algo que se parece com um fim, mas que na verdade é só mais um recomeço enrolado. Porque falar de consciência é isso: dar voltas, se perder, voltar ao ponto inicial e fingir que aprendeu alguma coisa no caminho. É como andar em círculos no pátio da escola, acreditando que está explorando territórios novos, quando na verdade está só contornando o mesmo canteiro de grama pela quinta vez. Será que consciência é mesmo algo especial? Ou será que é só um truque evolutivo para a gente acreditar que somos importantes, quando, na prática, só estamos disputando espaço com baratas e fungos? Aliás, será que baratas também têm esses pensamentos? Ou será que, se tivessem, já teriam fundado uma filosofia barataísta, com direito a aulas intermináveis e provas impossíveis? Será que tudo isso cai na prova? E se cair, será que dá para colar da consciência do colega? Mas, se cada um só pode acessar a própria percepção, colar seria impossível. Ou seria o verdadeiro milagre da telepatia? E se telepatia existir, ela é só o Wi-Fi cerebral? Mas aí, claro, vem a dúvida. O universo tem senha? Será que o universo tem fim? Ou será que ele é uma sala de aula infinita, onde o professor nunca para de falar, os alunos nunca são liberados e o sinal nunca toca? E se o sinal tocar, será que acordamos de um sonho? Ou será que já estamos dormindo, ouvindo essa voz que insiste em enrolar? Talvez a consciência seja só isso, a estranha sensação de que algo está acontecendo, sem nunca entender o quê. Talvez seja só o incômodo de perceber que piscamos os olhos, que respiramos, que pensamos. Talvez seja o desconforto de querer resposta e receber apenas mais perguntas. Ou talvez seja só tédio disfarçado de profundidade. Enfim, se você ainda estiver acordado, parabéns. Mais sério, vai dormir ou veja outro vídeo, tanto faz.